Bom, meninos, nossa matéria da semana a gente vai iniciar com a Primeira Guerra Mundial. Na, na semana anterior, eu já tinha postado, acho que vídeo aula e um material também de apoio. Não sei se vocês viram ou leram, mas como esse é, na verdade, a nossa primeira aula, de verdade, não apenas um tira-dúvidas, então vamos começar a falar sobre Primeira Guerra Mundial, mas antes vamos falar sobre os antecedentes, né? O que vai levar à Primeira Guerra Mundial, qual a importância da Primeira Guerra Mundial. Se fala muito da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala assim de guerra, né, a guerra que vem na nossa mente, de imediato, provavelmente a Segunda Guerra Mundial, principalmente pelo cinema. O cinema americano sempre fez muitos filmes de guerra, grandes filmes de guerra, mas sobretudo sobre Segunda Guerra Mundial. A ideia, né, de que o cinema americano passa dos Estados Unidos como um estado, um país que sai sempre contra as tiranias, contra ameaças globais, meio que começa esse discurso com a Segunda Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai ter uma participação menor, né, decisiva com certeza, mas não tão quanto a Segunda Guerra Mundial. Se faz muitos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial e poucos filmes sobre a Primeira Guerra. Acho que ano passado tínhamos um 1917. Pois é, Capitão América, você vê até um filme de super-herói fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos falar então da primeira, que é tão mal falada, tão pouco falada, né? E nem é tão mundial assim. Para o Eric Hobsbawm, que foi um historiador já falecido, mas um grande historiador do século XX, ele diz assim, ele via a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como sendo apenas uma única grande guerra de 30 anos, porque as duas estão intimamente imbricadas. Tudo aquilo que não foi resolvido na Primeira Guerra Mundial vai provocar a Segunda Guerra. E a Primeira Guerra Mundial ela muda toda a conjuntura política da Europa. Ela meio que a gente vê a decadência da Europa iniciar-se a partir da Primeira Guerra Mundial. E a gente vê a partir da Primeira Guerra Mundial o surgimento de uma nova potência que são os Estados Unidos. É durante também a Primeira Guerra Mundial em que os impérios começam a desmoronar, os grandes impérios globais europeus começam a desmoronar, começam a surgir novos países, novos estados nacionais dentro do território europeu. Então muda tudo com a Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial ela também muda a forma como os europeus se viam. Então, durante o século XIX, a Europa rica, próspera, a indústria se espalhando por toda a Europa, criando muita riqueza, uma grande confiança na população, uma ideia de que a sociedade europeia era superior às demais do mundo inteiro, né? Como África, Ásia. Então, a noção de que o homem branco era superior, que a ciência, o progresso traria uma sociedade mais justa, uma sociedade mais rica, mais próspera, um futuro brilhante para a humanidade, meio que isso morre um pouco com a Primeira Guerra Mundial, porque como uma sociedade tão avançada, tão rica, pode então criar uma guerra tão devastadora, né, tão violenta quanto foi a Primeira Guerra Mundial. Então vamos falar sobre os antecedentes primeiramente. No século XIX, né, a gente antes de falar sobre a Primeira Guerra Mundial, para o Eric Hobsbawm, o século XX começa em 1914 com a Primeira Guerra. Então, esses 14 anos que dão início ao século XX ainda tem uma cara do século XIX. Esse período do final do século XIX e o começo do século XX chamaremos de Belle Époque, do francês Bela Época, porque era uma época assim de paz, prosperidade, riqueza para os europeus e essa confiança de que o futuro seria brilhante, né? Então era um período de paz. Desde a época das guerras napoleônicas, meio que a Europa estava em paz. As guerras que haviam na Europa eram guerras fora da Europa, ou então na franja da Europa, contra os turcos, os russos, contra os turcos na Península Balcânica,
o avanço do Império Austro-Húngaro na Península Balcânica, mas no centro da Europa havia um período longo de paz. E meio que isso meio que estava perturbando os europeus. Eles sempre estiveram em conflito uns contra os outros durante toda a história, durante toda a Idade Média, na Antiguidade, meio que os europeus sempre estiveram em guerra. Então, essa vida burguesa, essa vida cômoda, né, de riqueza material, de paz, meio que para alguns pensadores, filósofos, poetas, meio que estava meio que deturpando o europeu. Eles achavam que era necessário uma guerra para os jovens poderem mostrar seu valor de hombridade, coragem, autossacrifício, nacionalismo. Então, por debaixo daquela paz toda, tinha algo fervilhando que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que a gente chama de guerra total. Uma guerra que vai mobilizar a sociedade inteira. É a primeira guerra onde os civis são calculados, postos no cálculo da guerra. As cidades são bombardeadas, os civis precisam sofrer. Isso faz parte de uma estratégia da guerra. Porque se a gente pega as guerras napoleônicas, é claro que os civis sofriam, mas grande parte da população às vezes nem participava da guerra, não sabia nem que a guerra estava rolando. Mas a partir da Primeira Guerra Mundial, os civis passam a ser alvo, as cidades passam a ser alvo também, como parte da estratégia de guerra. Então, a gente tem que estabelecer alguns fatores que vão influenciar na eclosão da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, como é que estava a Europa durante o século XIX? Então, a indústria não estava mais apenas na Inglaterra, né? Vários países europeus estavam já com a sua indústria bem estabelecida. A Alemanha recém-unificada, falamos muito, né, da unificação da Alemanha. A Alemanha recém-unificada, então, era um país populoso. A Prússia, o reino da Prússia, que liderou a unificação, era um reino industrializado, uma burguesia muito forte e que está investindo também não só na indústria, mas também na fabricação e na montagem de um grande exército, na fabricação de armamentos. Então, a disputa por mercado consumidor, a disputa por combustíveis fósseis para sustentar e alimentar essa indústria toda, vai gerar um movimento chamado imperialismo. Vocês já devemos ter falado, vocês já devem ter lido na apostila de vocês. O imperialismo, então, foi esse movimento das grandes potências industriais europeias buscando territórios fora da Europa, na África e na Ásia, em busca de mercado consumidor para os seus produtos industrializados, matéria-prima, combustível, riquezas naturais em geral, mão de obra barata, e também um local para escoar o excedente populacional. Fora que, além de toda a vantagem econômica, o chamado imperialismo também garantia um prestígio nacionalista muito alto, né? Um país que tinha muitos territórios conquistados, que conseguia se conquistar território dos africanos, dos asiáticos, era um país em que despertava esse sentimento de nacionalismo, de ufanismo, de orgulho nacional. Então, os ingleses, por mais pobre que o cara fosse, o cara pensava, poxa, eu sou inglês, então o Império Britânico, a qual eu pertenço, domina o mundo inteiro, um império onde o sol jamais se põe. Quando eu estava anoitecendo em Londres, estava amanhecendo na Austrália, na Nova Zelândia, em Hong Kong. Então, essa busca por novos territórios, né, conquistar novos territórios na África e na Ásia, garantia esse prestígio e garantia também muita riqueza, né, pela exploração dos povos conquistados, exploração das riquezas naturais, imposição de valores também europeus. Aí temos a questão do fardo do homem branco, foi citado aliás, esse termo foi criado pelo escritor Rudyard Kipling, e dizer que o homem branco, por ter a ciência, o progresso, a indústria,
tudo isso que ele criou não podia ficar apenas com o homem branco tinha a obrigação de levar isso para os povos africanos, asiáticos, mesmo que eles não tenham pedido. E, é claro, também a questão religiosa. Se aqui na América os jesuítas catequizaram os índios, na África e na Ásia vão ser, além dos padres, também os pastores e pregadores protestantes também vão tomar de assalto esses novos territórios para conquistar novas almas. Bom, mas o que isso vai levar à Primeira Guerra Mundial? Porque essa disputa imperialista também ela vai acirrar a disputa entre os países. Esses países vão pegar a África, vão cortar em pedaços, cada um vai ficar com a parte que acha que merece. É claro que os mais poderosos, como Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, vão pegar os melhores territórios para si. Portugal e Espanha, que são mais fracos, já são potências decadentes, vão tentar manter o que já tinham desde a época das grandes navegações. Mas essas disputas, muitas das vezes, vão levar quase à guerra. Por exemplo, França e Alemanha disputando território no Marrocos, vai levar quase a um conflito entre esses dois países. Até que a França deixa a Alemanha ficar, que eu acho, com o Senegal, por exemplo. Bom, então nós temos essas disputas imperialistas, disputas para o mercado consumidor, porque a Inglaterra agora tem uma grande rival que é a Alemanha, e durante esse período de paz, então, você tem essa corrida armamentista, esses países ricos, industriais, vão começar a investir em indústria bélica, vão começar a comprar armamento, montar exércitos nacionais. E também tem a questão nacionalista, que esse é um ponto muito importante. No século XIX, nós temos o surgimento de várias nações dentro da Europa, porque você tem os grandes impérios europeus. Você tem, por exemplo, a Alemanha ser unificada, ela foi uma fusão de vários reinos com a mesma cultura, né? Cultura germânica. Então, nós temos a ideologia chamada pan-germanismo. O que diz esse pan-germanismo? O pan-germanismo dizia que os povos alemães deveriam todos se unir e criar uma grande Alemanha. Mas um grande reino germânico ficou do lado de fora durante a unificação alemã, e foi a Áustria, porque a Áustria já era um grande império, um império austro-húngaro, ou seja, a dinastia dos Habsburgos dominava a Áustria e a Hungria. E dentro desse território que chamamos de Império dos Habsburgos, ou Império Austro-Húngaro, nós temos várias nacionalidades. Nós temos poloneses, alemães, austríacos, magiares, húngaros, judeus, convertidos ou não ao cristianismo. Nós temos agora sérvios, croatas, búlgaros, toda essa massa de várias nacionalidades dentro desse império. Mais acima nós temos o Império Russo. O Império Russo também, o chamado Império Czarista Russo. Você não tem apenas russo, você tem várias nacionalidades, várias línguas. Então, quando você pensa num russo, louro, de olhos azuis, mas não é somente esse a cara do russo. Você também tem os mongóis da parte da Sibéria, por exemplo, a parte oriental, que pertence ao Império Russo. Vários países da Europa que hoje são independentes, como os países bálticos, Letônia, Estônia, Lituânia, a Finlândia, o que é hoje a Polônia, a Bielorrússia, países da Ásia Central, como Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, a Geórgia, a Ucrânia, todos esses países, hoje são independentes, faziam parte do Império Czarista Russo. Então, o Império Czarista Russo era um império multinacional, multilinguístico, várias culturas diferentes. Na franja da Europa, nós temos o Império Turco Otomano também, que buscava, desde, por exemplo, da formação, do final da Idade Média, o Império Turco Otomano tinha dominado o chamado Império Bizantino. Então, esse Império Turco Otomano muçulmano, né? Não são árabes, são turcos, mas são muçulmanos também. Sempre teve um peso muito grande dentro da Europa. Por exemplo, a Grécia
Durante uma parte da história moderna da Grécia, e desde a Idade Média, a Grécia fazia parte do Império Turco-Otomano. Somente no século XIX você tem um movimento nacionalista dos gregos que vai levar à independência da Grécia em relação ao Império Turco. Então, vários países hoje do Oriente Médio que hoje são independentes, como Síria, Líbano, Iraque, países da Península Arábica, como a Arábia Saudita, Iêmen, tudo isso fazia, a própria Turquia tudo fazia parte do Império Turco-Otomano. Então você tem vários impérios, mas dentro desses impérios você tem movimentos que querem a independência, ou seja, cada povo, cada nação quer ter seu próprio país independente dos demais, desses impérios. Imagine se, por exemplo, dentro do Império Austro-Húngaro, os chamados eslavos quisessem criar cada um o seu próprio país. E aí vai surgir o chamado movimento nacionalista pan-eslavismo. O que são esses eslavos? Os eslavos, então, são povos de cultura comum, né, de língua próxima. Eles compartilham traços culturais comuns. São os russos, poloneses, os sérvios. Então, e muitos desses povos estão sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Então, você já começa a ver que, para surgir um país independente aí, essas nações têm que entrar em conflito com um poder maior, que é o Império. O Império Austro-Húngaro já é um império claudicante, já é um império em decadência. Esse império, então, ele quer se manter ainda unificado, quer se manter de pé, quer manter seu prestígio, seu poder, mas por debaixo dos panos, você está vendo a coisa toda sendo corroída por esses movimentos nacionalistas. Então, relembrando, nós temos um movimento nacionalista pan-germanismo, que queria criar uma grande Alemanha. Somente no governo do Adolf Hitler é que, como ele era austríaco, ele unifica a Alemanha e a Áustria, ele consegue criar essa grande Alemanha, que ele vai chamar de Terceiro Reich. E temos o movimento pan-eslavista, né? O pan-eslavismo queria criar uma grande Sérvia, queria criar um país para os eslavos, independente do Império Austro-Húngaro, e um país muito poderoso, que era a Rússia, também apoiava esses movimentos nacionalistas eslavos. Essas questões nacionalistas são um pouco complexas, mas para a gente só resumir o pan-eslavismo, você imagina que dentro do Império Austro-Húngaro você tem povos eslavos que não querem mais se manter dominados, querem independência, e eles buscam apoio então militar de uma outra grande potência, que é a Rússia. Mas a Rússia, além da afinidade étnica e cultural, a Rússia também tem um interesse muito grande em apoiar a criação desse novo país, a Grande Sérvia, que lá na Península Balcânica. Por quê? Porque a Grande Sérvia conseguiria então criar, sendo aliada da Rússia, manteria então uma saída para o Mar Mediterrâneo para a Rússia. Esse é o grande problema da Rússia. A Rússia é um gigante, é o maior país do mundo já desde essa época, é um império gigantesco. Só que ele é um império que, quando chega o inverno, o Mar do Norte, do Atlântico Norte, ele congela. E aí a Rússia fica presa dentro de um esquife de gelo. Durante a guerra russo-japonesa, o fato de não ter uma saída para o Mar Quente, porque se você pegar um mapa, aqui nos faz falta o mapa, mas se pegar um mapa, o Mar Negro, ele conecta a Rússia para o Mar Mediterrâneo. Só que quando teve a guerra contra a Turquia, Inglaterra, França, Turquia se juntaram contra a Rússia perdeu o acesso aos chamados Estreitos de Dardanelos. O Estreito de Dardanelos, então, ficou fechado para a Rússia e a Rússia ficou trancada. Então, para a Rússia é interessante ela manter um aliado como a Sérvia, criar uma grande Sérvia para poder ter uma saída para o Mar Quente, ou seja, o Mar Mediterrâneo. Então, isso é muito importante. O interesse da Rússia aí é se aliar com a Sérvia, fazer oposição à Áustria-Hungria e à Alemanha, que tinham interesses nessa região. Ok, gente? Até aqui alguma dúvida? Algum problema?
Outra questão também nacionalista, terceiro ponto nacionalista que devemos ter sempre em mente é o chamado revanchismo francês, ou seja, o desejo de vingança que os franceses nutriam contra a Alemanha. Por que os franceses tinham esse ódio contra a Alemanha? A gente deve lembrar que, no final do século XIX, a França de Napoleão III acabou, por questões dinásticas da Espanha, acabou entrando em conflito com a Prússia, porque a Espanha, quando teve uma questão sucessória da coroa espanhola, os espanhóis ofereceram o trono a um parente, a um primo do imperador da Alemanha, ou seja, o rei da Espanha seria também um alemão. Então, meio que a França ficaria espremida entre dois reinos, digamos assim, alemães. E aí a França não aceitou e interviu na questão sucessória da Espanha. A Prússia, então, não gostando disso, invade a França, entra em guerra com a França. A França leva um pau dos alemães, o imperador, o Kaiser alemão, Wilhelm, ele é coroado, então, imperador da Alemanha na própria França. Então, a França perdeu o território, perdeu a chamada Alsácia e Lorena, uma região rica em minério de ferro e carvão, essenciais para a indústria, e teve a humilhação de ter sido numa catedral francesa a coroação do seu inimigo. Então, depois que os alemães foram embora, os franceses então se tornaram uma república, e mesmo nessa república os franceses continuaram alimentando esse sentimento de um dia poder e a desforra com os alemães. Então, qualquer coisa que a Alemanha fizesse seria um pretexto para a França, então, se vingar da Alemanha. Alguma dúvida até aqui, gente, essas questões nacionalistas, então? Então, nós temos os fatores que vão levar a essa Primeira Guerra Mundial: as disputas imperialistas, as disputas comerciais e para o mercado consumidor dos produtos industrializados dessas potências industriais. Nós temos as questões nacionalistas, né? O pan-germanismo, o pan-eslavismo e esse sentimento, essa sede de vingança dos franceses contra a Alemanha. E é claro, a Inglaterra, que até então é a grande potência mundial, a Inglaterra começa a perder espaço para a Alemanha. A Inglaterra começa a ver a Alemanha como uma ameaça. E por debaixo dos panos, o que está acontecendo nesse período de aparente paz? Nós estamos vendo as grandes nações europeias comprando armamento, se armando, formando exércitos. Álvaro perguntou, foi nessa época que as primeiras armas químicas foram usadas? Sim. A indústria química surge no final do século XIX e os alemães serão os primeiros a utilizar armas químicas. Mas isso é na guerra, durante o conflito. Não lembro se no começo, eu acho que no meados do conflito, para ver se a coisa andava, os caras começaram a usar, então, armas químicas, né? Gás mostarda, gás cloro, né? Que hoje são proibidas, né? Uma convenção internacional, as nações civilizadas, por pior que seja uma guerra, elas evitam usar esse tipo de arma. Então, voltando, esse período que a gente vai chamar de paz armada, onde essas potências industriais vão pegar o investimento delas e começar a torrar em armamento, em alistamento militar também, essas potências começam a fazer acordos secretos. Né? A Alemanha, desde o tempo do Otto von Bismarck, que foi a mente por trás da unificação da Alemanha, do fortalecimento da Prússia, já tinha lá esboçado uma aliança entre países. Essas alianças, então, secretas, vão ser duas. A Alemanha, junto com o Império Austro-Húngaro, vão criar uma aliança chamada
Tríplice Aliança. E o terceiro elemento será a Itália. Então, se vocês pegarem o mapa da Europa, vocês vão ver que a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália ficam bem no meio, bem no centro da Europa. Por isso também serão chamadas de potências centrais. A outra aliança será a aliança da Inglaterra e da França. Dois países que, quando a gente pega a história, a gente vê que ingleses e franceses sempre foram inimigos mortais. Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 7 Anos na América também foi uma disputa entre França e Inglaterra. Mas, a partir das guerras napoleônicas, né? Napoleão tentou invadir a Inglaterra, mas diante de uma ameaça maior, né? O inimigo do meu inimigo é meu melhor amigo. E aí, então, eles fazem uma aliança chamada Entente Cordiale, do francês, né? Essa aliança cordial. Então, os russos vão entrar, eu falei que antes, né, contra os turcos, os russos sofreram uma aliança dos turcos com ingleses e franceses. A Entente Cordiale vai contar com a Rússia também. Então, nós temos a Entente Cordiale, Inglaterra, França e Rússia, e do outro lado nós temos a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. É claro que essas alianças vão perder membros e vão ganhar outros membros no decorrer da história também. Então, eles vão ter essas alianças. O que diz essa aliança? Que caso um dos membros seja agredido, outros membros irão em apoio desse membro. Se um entrar em guerra, os outros vão apoiar, para resumir. Então, o que vai provocar? Está tudo montado já, os ânimos estão muito acirrados. Então, o que falta para desencadear essa guerra? Bom, eu falei que o Império Austro-Húngaro é um império multinacional e ele estava expandindo o seu território para o sul da Península Balcânica. Então, ele já tinha pego um país pequeno chamado, que fazia parte do Império, a Bósnia-Herzegovina. E a capital desse país é a cidade chamada Sarajevo. Tá? Se escreve Sarajevo, mas se pronuncia Sarajevo. Então, o arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austro-húngaro, ele faz uma viagem, né, até Sarajevo para mostrar a boa vontade do império com a região, mostrando sua boa vontade, a sua amizade com o povo da região. Então, ele faz essa visita, só que mal ele não sabia que na escuridão, nas trevas, estava rolando um complô para assassiná-lo. Uma organização secreta ultranacionalista da Sérvia, vejam bem, vamos guardar esse nome, Sérvia, é um país pequeno, sem saída para o mar, mas que tinha o apoio da Rússia na criação de uma grande Sérvia, um país para os eslavos da região, sem interferência da Áustria e da Hungria. Dentro da Sérvia tinha uma organização chamada Mão Negra, que era uma sociedade secreta nacionalista que buscava então expulsar os austríacos da região. Então, membros da Mão Negra, jovens, em sua maioria, eles entram de maneira clandestina e secreta na Bósnia-Herzegovina, entram em Sarajevo com dinheiro, documentos falsos e armamento para assassinar o arquiduque Francisco Ferdinando. O arquiduque, então, ele chega na cidade, ele faz ele participa de uma carreata, ele, em carro aberto, ele sauda a população que estava recebendo ele, uma multidão recebe ele nas ruas, e aí ele sofre um atentado à bomba, está com uma bomba dentro do carro dele, carro aberto, e está com a bomba não explode, ele volta para o hotel onde estava hospedado e, depois de um chá, ele decide então voltar para o passeio na cidade. O motorista acaba se perdendo nesse segundo passeio
O carro quebra uma rua sem muito movimento e então Gavrilos Príncipe, jovem sérvio, que fazia parte da Mão Negra, puxa uma pistola e atira no peito do arquiduque e da duquesa. Os dois são até socorridos, mas não resistem e morrem. E é esse assassinato que vai provocar, então, o desencadear da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Na Áustria-Hungria, as autoridades húngaras acusam, então, a Sérvia de ter planejado o assassinato do arquiduque, porque quando prendem o assassino, o jovem Gavrilo Príncipe, tinha 17 anos ainda, tanto é que ele não é nem executado por causa da sua idade, ele é mantido preso e ele acaba morrendo de pneumonia na prisão. Quando ele tortura o Gavrilo Príncipe, apertam ele, ele solta tudo, diz que ele é sérvio, que faz parte de uma organização sérvia, e aí então a Áustria-Hungria dá um ultimato para os sérvios: rendição incondicional ao Império Austro-Húngaro. A Sérvia, apesar de ser um país pequenininho, a Sérvia então aceita o desafio e chama então a Áustria-Hungria para a porrada. A Áustria-Hungria então invade a Sérvia, mas a gente deve lembrar que a Sérvia era aliada de quem? Da Rússia. A Rússia então, para salvar a Sérvia, declara guerra à Áustria-Hungria. A aliada da Áustria-Hungria, a Alemanha, declara guerra à Rússia. A França, que aparentemente não tem nada a ver com isso, mas só porque quer cair na porrada com os alemães, sai em socorro da Rússia e declara então guerra à Alemanha e à Áustria. Então meio que aí já está montado o circo, né? Já está todo mundo contra todo mundo. Quando os alemães, para invadir a França, eles invadem a Bélgica, que era um país neutro na guerra, a Inglaterra sai em socorro da Bélgica e se alia à França contra a Alemanha e a Áustria-Hungria. Então, aí está montado todo o esquema da Primeira Guerra Mundial, como ela foi provocada. Alguma dúvida, meninos? Qualquer dúvida, nós temos ainda 3 minutos antes da gente fechar o nosso encontro aqui. Tudo bem até aqui? Ninguém ficou com dúvida dessas alianças? Então, o que provoca a guerra? É o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando por um jovem sérvio. A Áustria-Hungria, então, declara guerra à Sérvia. A Rússia declara guerra à Áustria-Hungria para socorrer a Sérvia. A Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, declara guerra à Rússia. A França declara guerra à Alemanha por apoio à Rússia. Quando a Alemanha invade a Bélgica, a Inglaterra entra. E aí, então, explode a guerra. Nesse primeiro momento, nós temos chamado guerra de movimento, quando as tropas começam, então, a se deslocar para o conflito. Aí você tem batalhas entre os exércitos e coisa e tal. Só que, com o avanço da tecnologia da época, nós temos o surgimento dos grandes canhões, das armas de disparo contínuo, principalmente a metralhadora. E então, a guerra começa a tomar uma outra cara. Para se proteger da metralhadora, começa-se a cavar as trincheiras para se proteger do fogo das metralhadoras. E uma grande inovação da época, que pode parecer banal, mas vai ser decisiva na Primeira Guerra Mundial, é a introdução do arame farpado. O arame farpado vai ser um pesadelo na Primeira Guerra Mundial, porque a estratégia da época era sempre o quê? Marchar para tomar território do inimigo. Você confronta o inimigo, você faz a defesa arrefecer e você toma o território. Então o inimigo, para se proteger, o que o inimigo faz? Ele coloca arame farpado. Uma coisa que pode parecer banal, mas numa época em que o movimento se dá a pé, marchando, você imagina que o soldado vai correndo para tomar o território alheio, trocando tiro, avançando. Aí, quando se depara com arame farpado, o que ele faz?
Ele tem que cortar o arame farpado. Mas do outro lado do arame farpado você tem a metralhadora. Você tem um fogo cerrado sobre os soldados. Então, não há muito o que fazer. O cara, então, cava a trincheira. Sim, o arame farpado, tipo aquele em mola, né? Quando a pessoa tenta pular, se engata, rola, fica, quanto mais ele tenta se desprender, mais preso ele fica. Então, gente, vamos parar por aqui. A matéria da semana que vem vai ser, então, a continuidade disso aqui. O desenrolar da guerra, a guerra de trincheiras, a Revolução Russa no meio, a entrada dos Estados Unidos, a decisão da guerra e o que a guerra vai deixar de herança para a Europa e para o mundo. Ok, meninos? Então, tenham um excelente final de semana. Tudo de bom para vocês. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem me contactar no nosso WhatsApp, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, meninos.